Fala pessoal, estamos aqui de volta no nosso curso de verão e hoje vou falar para vocês aqui, vou trazer um tema bem interessante, que são trades que a gente pode estar fazendo na abertura do mercado, né? Day trade dentro da abertura do mercado. O mercado abriu e provavelmente ele vai estar querendo aí promover algum tipo de movimento. Nas aulas anteriores, nós falamos, tá, sobre a teoria de Dow e também sobre as ondas de Elliott. E ali nas aulas, eu enfatizei que a gente pode utilizar principalmente as ondas de Elliott na característica aí do day trade, reiniciando basicamente a contagem dos dias anteriores e fazendo uma contagem para o próprio dia. Então, sendo assim, no momento em que o mercado promove a sua abertura, eu posso buscar um certo tipo de trade se todas as condições dentro do mercado estiverem alinhadas para isso. E isso é o chamado trade de abertura. A gente tem vários tipos de day trade que a gente pode estar fazendo dentro do mercado no dia a dia. Então, nós temos o trade de abertura, depois nós temos trade de primeiro movimento, trade do período da tarde, tem trades também ali direcionados para a hora do almoço. E todos esses trades, eles seguem ali basicamente os padrões de análise técnica clássica, né? Então, aqueles padrões cíclicos de mercado que no caso aí seriam através das ondas de Elliott. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui junto com vocês, só para a gente ver essa situação. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui, tá? Eu já entro nesse gráfico, mas basicamente, o que eu gostaria de estar mostrando? Lembra que a gente comentou, né, que você tem ali os padrões de ondas de Elliott, que o mercado ele tende a se movimentar por ondas, fazendo uma movimentação de onda 1, 2, 3, 4, 5, e depois, na sequência, a gente tem uma movimentação de ABC, tá? Basicamente, os trades que a gente vai promover de abertura de mercado, ele está basicamente localizado nessa onda 1, né? Então, é ali que a gente vai estar de olho para tentar fazer um tipo de operação. Aonde que eu quero buscar essa operação? Basicamente na onda 1. Então, eu tenho que lembrar aqueles pretextos básicos ali das ondas de Elliott, que é basicamente fazer a primeira movimentação dentro do mercado. Então, dito isso, tá? Nós temos aí o chamado trade de abertura. Então, eu vou compartilhar aqui nosso material, nossa apostila. Lembrando, se você está querendo pegar aí, tá? O nosso material, link na descrição, você consegue o acesso aí para baixar o material. Olha só, tá? Então, deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Setups, basicamente, de abertura dentro do mercado, tá? A gente tem uma abertura que é conhecida como Fabuloso 4. Esse Fabuloso 4, basicamente, né, eles trades de Fabuloso 4 de abertura são trades curtos e rápidos. Após um impulso a favor do seu trade, você pode realizar os parciais. Basicamente, esse trade de Fabuloso 4, ele é um trade para você buscar a sua operação nessa primeira pernada que o mercado oferece imediatamente no momento em que ele faz a sua abertura, né? E o mercado vai estar promovendo, por exemplo, o impacto de onda 1. Então, você tem onda 1, onda 2 e a saída da onda 3, que aí forma o pivô clássico depois, posteriormente. Mas se eu não quero esperar a formação desse pivô clássico e quero já operar imediatamente no momento em que o mercado faz a sua abertura, eu estou querendo pegar um trade de onda 1 de Elliott, que é logo no começo dela. Então, para isso, a gente tem algumas características. Então, vamos ver algumas dessas características aqui. O Fabuloso 4, basicamente, por que ele carrega esse nome de Fabuloso 4? Quem escreve isso é o Oliver Velez, né? Então, uso aqui a referência bibliográfica dele para estar trazendo essa aula para vocês. Basicamente aqui, tá, pessoal? Você tem um fechamento anterior, então aonde o mercado se moveu no dia anterior, né? Então ele estava lá, pum, veio, fechou. No dia seguinte, quando ele faz a sua abertura, ele abre em gap, né? Então ele faz um gap do fechamento até o candle da abertura, seja um gap positivo, seja um gap negativo. E aí você começa a perceber algumas características, como por exemplo,
a média móvel de 20 períodos, que está ilustrada aqui em azul, ela vai estar, por exemplo, a favor desse gap. Ela tem que estar a favor do gap e apontando na direção da movimentação. Então, se o gap é de alta, ela tem que estar a favor de alta e apontando para cima. Embaixo da média móvel de 20, você vai localizar, por exemplo, a média móvel de 200 períodos. Então, aqui é a média móvel de 200 períodos. Ela vai estar localizada abaixo da média móvel de 20. E também com uma característica positiva, apontando ali para cima. E, posteriormente, você vai fazer uma identificação do candlestick. Se vocês voltarem nas nossas aulas anteriores dos candlesticks, eu apresentei para vocês os candles que a gente chama ali de eventos, que são aqueles candles relevantes. Então, por exemplo, esse daqui é um candle relevante, porque é uma barra elefante. Existem candles dentro do mercado que não são tão relevantes assim, que são candles neutros. Nesse caso, a característica desse tipo de movimento de entrada dentro do mercado tem que ser baseada num candle relevante, tá? Então, é isso que faz dele aí um movimento de abertura. Então, se a gente observar, tá? Ela é composta por 4 eventos. Então, quais são os 4 eventos? O primeiro, a gente tem a situação do gap, então é um evento de número 1, e ele está acima ali do fechamento anterior, ou se for uma movimentação de baixa, vai estar abaixo, com o gap de baixa. Então, esse é o primeiro evento. O segundo evento é a posição da média móvel de 20, que vai estar a favor desse trade e apontando para cima nessa direção, alinhada com a média móvel de 200, que vai ser o terceiro evento, e o candlestick vai ser o quarto evento, por isso que leva o nome de Fabuloso 4. Né? Então, o Fabuloso 4 é justamente por essas 4 características que a gente tem dentro do mercado para fazer um trade de abertura, certo? Então, pessoal, quando vocês estiverem observando, vocês vão ter que posicionar exatamente esse contexto. Só lembrando, tá? Com relação à média móvel, a média móvel de 200, ela é a média móvel longa. E a média móvel de 20 é a média móvel curta. Quando você está falando de uma tendência de alta, a média móvel curta, ela tem que estar por cima da média móvel longa. Quando você fala de uma tendência de baixa dentro do mercado, a média móvel curta ela tem que estar por baixo da média móvel longa. Então, em uma tendência de alta, a 20 sempre tem que estar acima da 200. Se isso não estiver acontecendo, por conta aí de uma reversão dos preços, você não tem o fabuloso 4. Então, para você ter o fabuloso 4, a condição é que essas duas médias estejam alinhadas. Por isso que é o fabuloso 4. Então, ela tem o evento 1, o evento 2, tudo alinhado, tá? O gap e a barra relevante. Então, essa é a característica para você buscar um trade de fabuloso 4. Não necessariamente, por exemplo, o candlestick 1, ele tem que ser uma barra no estilo Marubozu. Ele pode ser outros tipos de candlestick. Como, por exemplo, eu posso ter um candlestick identificado por uma sombra inferior, que ele vai ter o mesmo efeito e o mesmo peso, desde que tenha o gap, desde que tenha o alinhamento da média móvel de 20, desde que tenha o alinhamento da média móvel de 200. Porque esse candlestick, ele também é um candlestick referência para essa movimentação. Pode até ser um candlestick trocado, como por exemplo esse daqui, que ele tem sombra superior. E aí ele teria até uma característica de baixa. Mas como ele acaba indo para cima nessa movimentação, você também tem a característica do fabuloso 4. Então, é muito relativo. O que eu só preciso lembrar, quando estiver trabalhando em cima desses contextos de fabuloso 4, são os candlesticks relevantes. Então, só lembrando quais são os candlesticks de maior relevância para nós, tá? Então, são os candles Marubozu, que aí no caso são as barras elefantes, né? Então, seriam os primeiros candles do dia. A gente pode até ter uma característica de um candle neutro, até não teria tanto problema, mas eu evitaria fabuloso 4 nessa condição. Ficaria mais pelos candles aí Marubozu.
E depois nós temos os candles de caudas, então o de cauda inferior, que pode ser aí o martelo ou o enforcado, e os candles de cauda superiores, que pode ser a estrela cadente e o martelo invertido. E eu posso ter também uma combinação desses candlesticks, que é o caso do Bull 180, que no caso aí representaria quase que um engolfo, ou o Bear 180, volta qualquer coisa nas aulas ali de candlesticks, e os candles de Red Bar Takeout, Green Bar Takeout. Então esses são os candles relevantes que você vai buscar para trabalhar numa condição ali de fabuloso 4. E como que funciona basicamente esse tipo de operação quando você identificar no teu gráfico dentro do mercado no dia a dia? Basicamente, tá? O fabuloso 4, você vai trabalhar dessa maneira. Você vai esperar o primeiro candle do dia fechar. Então, o mercado abriu, fechou o primeiro candle, ele é positivo, ele tem todas as características para ir para o lado positivo dentro do mercado. Então, você pode até criar um checklist para isso. Em breve teremos a aula de checklist. Então, ó, média móvel de 20 está legal, aponta para cima. 200 também, elas estão alinhadas. Tem o gap, primeiro candle relevante. Opa, identifiquei fabuloso. Então, nesse caso aqui, o que você vai fazer? Eu vou pegar esse primeiro candlestick, eu vou marcar o topo desse candle. Então, eu vou fazer essa marcação desse topo. A minha entrada vai ficar na violação desse candlestick. O meu stop vai ficar posicionado no suporte dele, aqui no fundo desse candlestick. E aí, você vai lançar um alvo. A gente gosta de trabalhar, por exemplo, um alvo de 1 para 1. Então, como é um trade de abertura, né? A gente dá preferência para um trade aí 1 para 1. Então, se o meu risco é esse candlestick, eu lanço esse risco 100% para cima, eu vou ter o meu objetivo de alvo, tá? Para essa abertura. Só lembrando algumas características. Esse é um tipo de trade rápido. Então, se você entrar numa operação como essa, demorar muito para ela chegar num alvo, é melhor você parar ali e realizar logo um parcial, porque ele não tende a ser um trade demorado quando ele engatilha dentro do mercado. Ele tende a ser um trade rápido, certo? E é dessa forma. Se você depois ainda quer tentar levar mais adiante um trade como esse, você pode usar um trailing stop pela média móvel, por exemplo, de cutucada, que a gente ainda vai falar nas aulas posteriores. Mas até aqui o que você precisa saber é: o teu stop vai ficar nesse suporte, a tua entrada vai ficar a partir dessa violação e você vai lançar esse alvo para cima, tá? Então, vamos olhar aqui, por exemplo. Eu tenho uma condição aqui na Vale que foi bem interessante. Porque se você olhar a Vale aqui, ó, tá na abertura dela aqui do dia 3 de janeiro, vocês vão perceber o seguinte: média móvel de 200 aponta para baixo, a 20 está apontando para baixo. O primeiro candle do dia dela é um candle vermelho, tem pouca sombra superior, pouca sombra inferior, quase que um candle aí 100% Marubozu de baixo. Então, até aqui, ó, identifiquei fabuloso 4. Primeira coisa que você vai fazer, você vai marcar o suporte desse candlestick. Se ele violar essa mínima, você tem a tua entrada. O alvo vai ser a projeção desse risco jogado para baixo. Esse vai ser o teu alvo nesse tipo de operação, certo? Nesse caso aqui da Vale, ó, veja, ela demorou até buscar esse rompimento. A gente tem até um nome para esse tipo de contexto, que seria uma ilha de baixa, que também é um trade ali do fabuloso 4. Mas quando ela rompeu, veja que ela rompeu e em 5 minutos, ó, ela trouxe o rompimento, bateu o primeiro alvo, bateu o segundo alvo. O alvo de 100% é o alvo principal. Então, esse tipo de operação é a operação que você busca nessa condição de fabuloso 4. Agora, uma coisa muito importante. Esses trades para fabuloso 4, eles não aparecem todos os dias. E isso é um erro muito comum dos traders, principalmente os traders iniciantes dentro do mercado. Porque quando eles aprendem um setup, né, a primeira coisa que eles querem já é sair boletando esse setup, custe o que custar. E não é bem assim que funciona, né? Então, os trades,
eles demoram para aparecer, não são sempre que aparecem os trades no dia a dia. Então, a dica que eu te dou desse Fabuloso 4 é tentar o máximo possível você fazer em ativos diferentes. Então, por exemplo, hoje eu vi um trade Fabuloso 4 aconteceu ali na Vale. Opa, então amanhã a chance já vai ser mais baixa de isso aparecer na Vale de novo. Deixa eu ver uma outra ação. Então, ele é um tipo de trade que vai muito bem para o mercado de ações, porque no mercado de ações você consegue ter várias ações para trabalhar, você tem esse leque, então você pode estar sempre buscando aquele padrão bem alinhadinho. Agora, para quem trabalha no mercado futuro, como é algo constante num mesmo ativo, as chances são mais baixas. Então, você até tem uma porcentagem de acerto menor por conta disso. Então, ele é um trade para você buscar em diversos ativos. Então, para quem opera esse trade de abertura, o conselho que a gente dá é: tem ali um leque de 10, 15 ações, mais os mercados futuros, e no dia a dia, quando o mercado abrir, você busca ali quem está mais relevante em volume, quem está alinhado graficamente falando. Então, pessoal, voltando aqui, tá? É um trade bem interessante, né? Que você pode estar buscando no teu dia a dia. Lembrando que como eu comentei, tá? Tem vezes que pode acabar falhando. Por exemplo, aqui temos uma falha aí para o Fabuloso 4, né? Ele rompeu e voltou tudo, acabando aí num stop dentro do mercado. A grande sacada desses trades de Fabuloso 4 é buscar essa característica bem alinhada, né? Então aqui nós temos outro Fabuloso 4, bem alinhadinho, primeiro candle do dia, uma barra elefante relevante, média de 20 alinhada, 200 alinhada, saiu, você projeta o alvo, você tem aqui um Fabuloso 4. Aqui tem outro também, ó, veja só, outro Fabuloso 4 aqui também. Esse é de cauda. Se você olhar a média móvel de 200, média móvel de 20, todas bem alinhadas, você marca aqui essa característica, projeta e lança o alvo aqui para cima. O outro Fabuloso 4, tá? Então, é um trade de tendência, isso é importante ressaltar, tá? Então, Fabuloso 4 é um trade de tendência, então, quando você for trabalhar e for buscar suas ações para trabalhar nesse tipo de trade de abertura, tente buscar ações que estejam em plena tendência dentro do mercado. Isso vai te ajudar muito, né? Então, você olha o gráfico diário, a ação está em tendência bonita. Opa, essa é uma característica que eu quero buscar um Fabuloso 4, porque é um trade de tendência, até mesmo para o mercado futuro. Mas você vai ter mais sucesso se você buscar nas ações, já que você teria um leque de oportunidades no dia a dia que você vai buscar e ver qual que está com um volume mais forte e qual que está na super tendência. Beleza? Bem, pessoal, espero que essa aula tenha esclarecido para vocês aí como é que funciona esse trade de abertura. E nas próximas aulas a gente vai estar lapidando aí mais tipos de trade para você estar fazendo no seu dia a dia aí e aumentar suas oportunidades dentro do mercado financeiro. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like, pois esse é um curso 100% gratuito, curso de verão. A única coisa que a gente pede aí em troca é que você deixe um like e também se inscreva no canal, além do mais aí poder compartilhar com os seus amigos, né? Seus amigos que estão querendo aprender sobre bolsa de valores, compartilhe esse vídeo com eles. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos.